Oi, gente! Vamos ler a Bíblia toda? Vamos ler a palavra de Deus vez após vez até que Jesus volte? Vamos? Você topa o desafio? Nós estamos no desafio 72 dias, lendo a Bíblia toda em 72 dias. E até aqui já foram 12 dias. E ainda tem mais ainda uns 60 e poucos dias aí para a gente ler a palavra de Deus todinha ainda nesse ano de 2025, no qual eu estou falando com você, conversando. A paz do Senhor seja com você, a paz do Senhor seja na sua vida, na sua alma, na sua casa, na sua família, em tudo que você empreende. A paz do Senhor, a paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, o shalom de Deus, a graça do Senhor e muito mais das bênçãos do Altíssimo reine sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Obrigado por estar aqui juntamente comigo nesta jornada, né? Neste desafio, nesta caminhada aí que nós estamos lendo a palavra toda. E hoje nós vamos concluir o Pentateuco. Vamos concluir Deuteronômio e foram 13 dias até aqui para nós lermos todo o Pentateuco. Já vamos começar nos livros históricos, livro de Josué, aí vai vir depois, né, a história dos juízes, depois vai vir Ruth, aí vai entrar o profeta Samuel e muito mais, os reis de Israel, as crônicas, e assim nós vamos conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus também através da palavra de Deus, porque Jesus está desde o início até para sempre e ele é para sempre. Jesus não tem fim e não terá, porque ele é eterno. O único ser, o único rei, o único somente, que ele é eterno. Que ele seja na minha e na sua vida a prioridade, a primícia e tudo e muito mais. Eu estou aqui, ó, hoje com a bandeira do Chile. Estou aqui com a bandeira do Chile. Eu tenho um amigo, um chileno aqui, que é o Fê Ortega, que é do Ministério Não Morda Maçã. Ele é chileno naturalizado, natural, né? Nascido lá. Tô com a bandeira do Chile porque certa vez, deixa eu contar rapidamente. Posso contar rapidamente para você? Posso? Certa vez eu estava no Estância Paraíso, lá em Minas Gerais, e eu estava na escola de intercessão. E estava sendo ministrado lá a oração sobre as nações, sobre os países. E aí, de repente, tinha muitas bandeiras dos estados que as pessoas vinham, né? Residiam, ou até mesmo de países que as pessoas também residiam, né? Gente de tudo quanto é lugar do Brasil ou de fora. E aí teve um tempo que cada pessoa que estava participando da escola, pegou uma bandeira para orar, interceder por aquele lugar, por aquele local, por aquela região. E eu peguei a bandeira do Chile. Só que eu imaginei, gente, eu vendo a bandeira do Chile, essa estrelinha aqui, eu pensei comigo que era a bandeira do estado do Maranhão. Porque em breve eu também vou estar aqui com a bandeira do estado do Maranhão. No Maranhão também tem essa estrelinha e tem as faixas lá, preta, vermelha e branca. E eu achando que era a bandeira do Maranhão. Eu falei, eu vou orar, eu vou interceder pelo Maranhão. Aí uma querida irmã lá, muito abençoada, ela me falou, irmão, essa bandeira é do Chile. Esse país é o Chile. Aí eu falei, é o Chile? Nossa, parece muito com o Maranhão. Aí eu orei pelo Chile e eu estou aqui com a bandeira do Chile. E se Deus me mostrou algo sobre o Chile, é porque ele tem algo também para comigo lá no Chile. Quando Deus te mostra algo em algum lugar, de alguma coisa, é porque Deus quer falar algo com você sobre aquilo, ou Ele quer tratar algo, ou Ele quer te levar nesse lugar. Deus é um pai. Um pai não vai mostrar algo de bom para o filho e vai dizer assim, não, filho, ó, eu mostrei para você, mas só que não é para você. Não, Deus Pai não é assim. Deus Pai é um pai bom. Ele sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Ele fala na palavra, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu também vos dará. Glória a Deus, Deus é lindo demais.
Vamos orar? Vamos começar, gente, o desafio? Que hoje vamos concluir, vamos com tudo hoje. Deuteronômio, Josué. Hoje vamos do capítulo 30 de Deuteronômio ao capítulo 34 para concluirmos. E Josué do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Vamos orar? Espírito Santo de Deus poderoso, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela leitura da Tua Palavra que vamos realizar, que vamos fazer. Continue nos ajudando, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada. Não permita que ninguém esmoreça, que ninguém se entristeça, desvaireça aqui na caminhada. Não deixe ninguém para trás. O Senhor não abandona ninguém, meu Pai. Obrigado por tudo que és sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Chile, por essa nação. Que o Senhor abençoe o Chile. Que o Chile seja alcançado pelo verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e muito mais. Jesus, abençoa cada um que está aqui nessa transmissão, assistindo, lendo a Tua Palavra, vez após vez, até que Jesus volte. Que todos venhamos chegar ao conhecimento profundo do Senhor, ó Pai, e prosseguir em Te conhecer. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Deixa eu só beber aqui uma água para nós aquecermos. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 30. Promessas de bênçãos no futuro. Moisés disse ao povo: Eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor nosso Deus os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se você e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que ele manda fazer, conforme as ordens que hoje estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os estiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor, nosso Deus, os reunirá e fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor, nosso Deus, dará a vocês, aos seus descendentes, corações dispostos a obedecer, a fim de que ele o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês, e vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos, que hoje estou dando a vocês. Então, Deus os abençoará em tudo o que fizerem, e lhe dará muito mais filhos, muito mais animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-lo prosperar, como fez com os seus antepassados. Isso ele fará se vocês obedecerem ao Senhor, nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus, se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor, nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima, no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará
o mar a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. A vida ou a morte. Hoje estou deixando a vocês que escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhe dará muitos descendentes. Porém, eu lhe afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que está para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhe dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que ele manda e fiquem ligados com ele. Assim, vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Josué fica no lugar de Moisés. Deuteronômio capítulo 31. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o Rio Jordão. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem. E vocês tomarão posse da terra, e conforme o Senhor ordenou, Josué comandará. Deus destruirá aqueles povos que, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus, e a terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhe dei. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não deixará nem o abandonará. Depois Moisés chamou Josué e, na presença de todo o povo, lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não não abandonará. Não se assuste, nem tenham medo. Leitura da lei. Verso 9. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes, levitas que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés lhe deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no marcado para perdoar as dívidas, leiam esta lei durante a festa das barracas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor, no lugar que ele tiver escolhido. Ali, na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúnam todo o povo, homens e mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a lei. Para que ouçam a leitura, aprendam a lei e temam o Senhor nosso Deus, e obedeçam fielmente a tudo o que a lei manda. Assim, os seus descendentes que ainda não conheceram a lei de Deus
também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor nosso Deus, durante o tempo em que viverem na terra que fica do outro lado do rio Jordão, e que vai ser do povo de Israel. As últimas ordens dadas a Moisés e a Josué. O Senhor Deus disse a Moisés: Está chegando o dia da sua morte. Chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada. Ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram, e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava perto da entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão, e assim que bradarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles, e os abandonarei, e por não terem a minha ajuda, eles serão destruídos. Virão tantos desastres e tantas dificuldades que eles dirão: Nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreva essa canção e ensine-os aos israelitas. Mande que eles aprendam de cor. Verso 19. Agora escreva essa canção e ensine aos israelitas. Mande que eles a aprendam de cor, pois ela será minha testemunha contra eles. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa e rica, que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e esta canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e a ensinou ao povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Num, e lhe disse: Seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. O livro da lei de Deus. Moisés escreveu com cuidado um livro, todas estas palavras da lei de Deus, e depois os entregou aos levitas encarregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhe disse: Ponham este livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que esta gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltarem contra o Senhor Deus enquanto eu ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades, para que eu lhe diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunha contra eles. Pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. A canção de Moisés. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em alta voz do começo ao fim esta canção. Deuteronômio capítulo 32. Escutem, ó céu e terra,
e deem atenção às minhas palavras, que eu mesmo ensino. Seja como a chuva que caia mansamente sobre a terra. Que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalhe sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor, anuncie a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu Pai, que os criou. Foi ele que fundou e firmou a nação de vocês. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhe contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos, deu a cada povo as suas terras. Ele marcou as fronteiras e as nações, dando cada uma o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os seus filhotes a voar, e com asas estendidas os pega quando estão caindo. Assim, o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas. Eles se alimentaram das plantações do campo. Deu-lhe mel de abelhas nos rochedos e fez com que as oliveiras produzissem em terreno cheio de pedras. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhes a carne com dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Com os seus deuses falsos, eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifícios aos demônios, aos deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor e desprezaram o seu Pai e Criador. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou os seus filhos e filhas. Ele disse: Eu os abandonarei e então verei o que vai acontecer com eles, pois são um povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira e fiquei com ciúmes dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá com fogo e acabará com tudo o que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraças sem fim, e os ferirei com muito sofrimento. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los, e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra, e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderei ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos os esqueceriam. Porém, eu não queria que os
seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que havia derrotado o meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, quem os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Eles, se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo, porque foi 1000 deles fugiram de um só inimigo, e 10.000 foram perseguidos por dois. Foi porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como o nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feitos de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará, ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo. Quando vir que eles estão fracos, ele salvará aqueles que servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em quem vocês confiam? Vocês lhe ofereciam sacrifícios e lhe davam animais e vinho, pois que agora eles os ajudem e que eles venham socorrê-los? Saibam todos que somente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que matarem os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e o perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Num, recitaram essa canção inteira na presença do povo. As últimas ordens de Moisés. Verso 45. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus e então disse: pensem bem em tudo o que lhe ensinei e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Não pensem que esta lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhe dará vida, se vocês obedecerem esta lei. Viverão muitos anos na vida que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba ao monte Nebo, na altura de Jericó, que fica no outro lado do rio. Lá em cima você verá a terra de Canaã, que estou dando a vocês. Povo de Israel, você vai morrer ali, no monte como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, mas quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim, vocês dois desrespeitaram. Por isso você verá de longe a terra
que estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. As bênçãos das tribos. Deuteronômio, capítulo de número 33. Vamos lá. Antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel. Ele disse: O Senhor Deus veio do monte Sinai. Ele surgiu como o sol por cima de Edom, e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhe deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido, quando as tribos e os chefes se reuniram. Moisés disse isto a respeito da tribo de Rubem: que Rubem viva e nunca morra, que o seu povo seja sempre numeroso. A respeito da tribo de Judá, foi isso que Moisés disse: ó Deus, ouve a oração de Judá e junta aquela tribo novamente ao teu povo. Luta a favor deles, ó Deus, e ajuda-os na luta contra os seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, ele disse: ó Deus, tu deste o Tumim e o Urim aos teus servos, que escolhestes, tu os pusestes a provas em Massá, e perto das fontes de Meribá discutistes com ele. Eles são mais dedicados a ti do que aos seus próprios pais e do que a seus irmãos e filhos. Eles obedecem às tuas leis e cumprem a tua aliança. Eles ensinarão todas as tuas leis ao povo, queimarão incenso na tua presença e no teu altar oferecerão sacrifícios. Ó Deus, abençoa a tribo de Levi e faze com que ela seja cada vez mais forte. Que tudo o que eles fazem seja agradável a ti. Acaba com os seus inimigos para que nunca mais se levantem. Moisés disse a respeito da tribo de Benjamim: o Senhor Deus ama a tribo de Benjamim e sempre a guardará. Deus cuidará deles o dia inteiro e eles viverão debaixo da sua proteção. A respeito da tribo de José, ele disse: que o Senhor Deus abençoe as terras de José, dando-lhe muitas chuvas do céu e as fontes das profundezas da terra. Que Deus dê esta terra frutas amadurecidas pelo sol e as abençoe com boas colheitas. Que os montes antigos produzam ricas colheitas. Que Deus abençoe a terra e tudo o que nela há, dando-lhe tudo o que é bom. Que o Senhor apareceu no espinheiro em fogo, seja sempre bondoso para com eles. Que todas essas bênçãos venham sobre a tribo de José, pois eles foi o mais importante dos seus irmãos. Ele tem a beleza de um touro novo, e chifres como os de um boi selvagem. Os chifres são milhares de pessoas da tribo de Manassés, e os milhares e milhares da tribo de Efraim. Com eles José ataca os seus inimigos e os persegue pelo mundo inteiro. A respeito das tribos de Zebulon e de Issacar, foi isto o que Moisés disse: que Zebulon fique rico no comércio com outros países, e Issacar enriqueça negociando dentro do país. Ele convida os povos para virem à sua montanha e ali ofereçam sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles aproveitam os enormes recursos do mar e as riquezas das suas praias. A respeito da tribo de Gade, ele disse: bendito seja Deus, que aumentou as terras de Gade. O povo de Gade espera como um leão para arrancar do inimigo um braço ou mesmo a cabeça. Eles ficaram com a melhor parte da terra prometida.
foi-lhe dada a parte que cabe ao chefe. Obedeceram às leis, aos mandamentos do Senhor quando os líderes do povo se reuniram. A respeito da tribo de Dan, ele disse: Dan é como um leãozinho que vive saltando na terra de Bazã. A respeito da tribo de Naftali, ele disse: Deus abençoou ricamente o povo de Naftali e as suas terras vão desde o lago da Galileia até o sul. A respeito da tribo de Asser, ele disse: de todas as tribos, Asser é a mais abençoada. Que o povo de Asser seja muito querido pelas outras tribos, que nas suas terras haja muitas oliveiras, que as suas cidades sejam protegidas com portões de ferro, e que os seus moradores vivam sempre em paz. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e, montando sobre as nuvens, ele vem nos socorrer. O Deus eterno é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos. O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz, numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. O povo de Israel, como é feliz! Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada, para dar proteção e vitória a você. Israel, os seus inimigos se ajoelharão, pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34, a morte de Moisés. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto monte Pisga, na altura de Jericó, que estava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés, do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste. A região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras, e Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos seus descendentes deles. Estou deixando que você veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, o servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés. 30 dias até terminar o tempo do luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei. Os seus oficiais e todo o seu povo, nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as espantosas. Verso 12, o último verso. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel.
Glória a Deus! Concluímos o Pentateuco. Glória a Deus! Aqui, né? Na minha Bíblia aqui, na NTLH, estou na página 298. Então, rapidamente aqui, de Gênesis, vamos lá. Se for da primeira página até aqui, não. Mais ou menos 300 páginas aqui, contando já um pouco da introdução de Gênesis até aqui o último livro do Pentateuco. 300 páginas aqui na minha Bíblia aqui. Glória a Deus. Vamos começar então os livros históricos agora. Vamos começar com Josué, dando sequência. Livro de Josué. Josué fica no lugar de Moisés, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes, Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste do mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro no dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Preparativos para atravessar o rio Jordão. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará. E Josué disse às tribos de Rubem e de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, o servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará esta terra a vocês, para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres e as crianças e o gado ficarão aqui na terra de Moisés, lhe deu a leste do rio Jordão, mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos. Vamos voltar ao verso 14, perdão, gente. As suas mulheres e as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhe deu ao leste do rio Jordão, mas os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Verso 15. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué:
Faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Glória a Deus. Josué envia espiões a Jericó. Do acampamento do Josué 2. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia se fechar, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo saíram da cidade, e o portão fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu não sei o que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas, para dizer a verdade. Todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de todos vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvirmos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratarei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal de que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixe que os matem. Os homens responderam: nós prometemos, e, se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos o que somos homens de palavra. Raabe morava em uma casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pode fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas. Senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com a seguinte condição: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela, de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas,
Se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa, e você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Josué capítulo 3. A travessia do rio Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do vale de Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês vierem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venha cá e prestem atenção naquilo que o Senhor, nosso Deus, vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sente falta e expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girar... Vamos verso 10 de novo, gente? Perdão, mais uma vez. Verso 10. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Verso 11. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontada na parte de cima do rio até Ada, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando
terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Josué capítulo 4, as 12 pedras comemorativas. Quando o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, e levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito no futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer. Vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio, e essas pedras ficarão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou, como o Senhor Deus tinha dito a Josué. Eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio, quando todos já haviam passado a arca da aliança. Os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem, e, durante a vida de Josué, eles respeitaram assim como havia respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué: mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram na terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão, e disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês os respeitarão para sempre. Josué capítulo 5. Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão. Para isso, o povo de Israel passar. E, como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem.
A circuncisão em Gilgal. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas e pedras e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nascem durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica, que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirarei vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. E foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó. E ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte comemoraram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. O comandante do exército de Deus. Verso 13 em diante. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou e disse: estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Amém. Josué capítulo 6. A conquista de Jericó. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas atravessassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, na frente da Arca da Aliança. Irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifré, de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade.
e os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Josué ordenou aos sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento e fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que nela há, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruirão ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu-se o som, gritou com toda a força e as muralhas caiu. Aí todos subiram e entraram na cidade e tomaram e mataram com suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e o puseram do lado de fora do acampamento israelita. Ao incendiarem a cidade e queimarem tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata e bronze e ferro, essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó, e os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué espalhou por todo o país. Forte, hein? Josué, capítulo de número 7. O pecado de Acã.
Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmim, descendente de Zabidi e descendente de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Betel-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem aí, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em seguida, em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus. O Senhor, os líderes de Israel, fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele também, jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: Ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizestes este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles os matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? O Senhor do Jordão? Verso 8. Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercaram e nos mataram a todos. E, neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? Vamos ler o verso 9 de novo? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E, neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: Levante-se, porque é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã. Porque eu, o Senhor Deus de Israel, digo: Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente do grupos de famílias, por grupos de famílias. Aí os grupos de famílias que eu vou indicar virá à frente família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente homem por homem. Então, aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado.
e ele e a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível, quebrou a aliança que o Senhor, o meu povo, fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá, e o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera família por família, e a família de Zabdi foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Acã respondeu: Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar com o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por debaixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por debaixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro e os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos e ovelhas, a sua barraca e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha, e puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. E por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Josué capítulo de número 8. A destruição de Ai. O Senhor Deus disse a Josué: Não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas dessa vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e os enviou de noite, e com essas ordens: Escondam-se do outro lado da cidade, não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles, como na primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim, Josué enviou soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel.
Mas Josué passou na noite do acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam do lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs em esconderijos a oeste entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste. E Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas. No mesmo lugar, antes, em frente do vale de Jordão, ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas, e quando perseguiram Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas, e a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar esta cidade a você. E Josué obedeceu quando ele levantou a mão. Os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subiam para o céu, porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas haviam corrido para o deserto, deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então, deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde haviam sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei aí em uma árvore, deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirasse o corpo e o jogasse no portão da entrada da cidade, e o cobriram com um montão de pedras que está naquele lugar até hoje. A leitura da lei. Verso 30. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Faça um altar de pedras brutas, que não foram cortadas, com ferramentas, sobre esse altar. Apresentem ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente, todo o povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito, e todos os israelitas com os seus líderes, autoridades e juízes, também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e do outro, na arca da aliança.
Os outros ficaram de frente para os sacerdotes, levitas, que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição, na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de Israel e para as mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Josué, capítulo de número 9. O acordo de paz com os gibeonitas. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, tanto das montanhas como as das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram com os seus jumentos, com sacos velhos e com odres rasgados, remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas, e vestiram roupas bem gastas, e levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal, e disseram a Josué e todos os homens de Israel: Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: Pode ser que vocês morem aqui, por perto. Como é que pode fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vocês vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui, porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo o que ele fez no Egito, e também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, a Seom, rei de Hesbom, e a de Og, rei de Bazã, que vivia em Astarode. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: Estamos prontos para ser empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só, o nosso pão estava quentinho quando saímos de casa, no começo da viagem. Mas olhe, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho estes odres, eles eram novos, mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos, e os líderes do povo de Israel juraram e cumpriram a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram às cidades onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Porém, por causa do juramento que os
líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram, e por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim: Nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver. Senão, Deus nos castigará. Deixem que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: Por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe, quando vivem aqui mesmo? E, já que vocês fizeram isso, agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo gibeonita que sairão sempre os escravos para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: Fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda esta terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas naquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Josué, capítulo de número 10. A derrota dos amorreus. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei. E ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e com o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e Pirã, rei de Jarmute, e a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: Venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E esses 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebrom e Jarmute, Laquis e Eglon, ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone a gente, venha depressa, nos ajude a salvar todos os reis amorreus que moram nas montanhas, se ajuntarem contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal. E o Senhor Deus lhe disse: Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gilgal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa, e o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-Horon, combatendo até Azeca e Madecá. E enquanto eles fugiam dos israelitas correndo e
Na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor Verso 12. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele. E na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado em Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquetá, mas foram descobertos. E Josué ficou sabendo que estava escondido lá. Então disse: rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas, mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que eles voltem para suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados de Israel os mataram até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades protegidas por muralhas. Então todos os soldados de Israel voltaram aos sãos e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava. E ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isso foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: venham aqui e ponham os pés no pescoço deles. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados ali ao anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se haviam escondidos, e puseram na entrada grandes pedras que estão de lá até hoje. Outras vitórias de Josué. Verso 28. Nesse mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Libná e atacaram o Senhor Deus. Também deu aos israelitas a vitória sobre essa cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Libná o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Libná a Alaquis. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas
a vitória sobre a cidade de Laquis, e, como havia feito em Libná, também em Laquis mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém Josué derrotou o rei de Gezer, e o seu povo não deixou ninguém vivo. Depois Josué e o seu exército foram de Laquis até Eglon, e eles cercaram e atacaram a cidade, e tomaram no mesmo dia, e mataram todos, como havia feito em Laquis. Aí Josué e o seu exército subiram de Eglon até a cidade de Hebrom, atacaram e tomaram a cidade de Hebrom, e mataram o rei e todos os moradores de Hebrom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruíssem completamente a cidade, como tinha feito com Eglon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o exército voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com que Debir e o seu rei, o mesmo que havia feito com Hebrom e Libná e com os seus reis. Assim, Josué conquistou toda aquela terra. Derrotou os reis que moravam nas montanhas da região de sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso o que o Senhor, o Deus de Israel, havia mandado. Josué os derrotou de Cades-Barneia até Gaza e toda a região de Gossém até Gibeão. O Senhor, Deus de Israel, lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o exército voltaram para o acampamento de Gilgal. Josué, capítulo de número 11, o último capítulo do dia de hoje, do 13º dia. Vamos lá. A derrota de Jabim e os seus aliados. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Hazor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis, Joabe, rei de Madom, aos reis de Sinirão e Aquissafé, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lago da Galileia e aos das planícies e do litoral perto de Dor. Também enviou um mensageiro aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e aos heveus, que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispá. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos de areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram aos seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você alejará os cavalos dele e queimará os seus carros. Assim, Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Mereon, e o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrefote Maim, até o vale de Mispá. A leste, continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez com que o Senhor havia mandado, aleijou os cavalos dele e queimou os seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Hazor e matou o seu rei. Nesse tempo,
Hazor era o mais poderoso de todos os reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas as cidades e os seus reis. Matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades, mas todas as pessoas foram mortas. Não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Mais vitórias de Josué, verso 16 em diante. E Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a região de Gossém, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região verso 17, essa região ia desde o monte de Halaque, perto de Seir, até Baal-Gaade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares, nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordos de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos. E os mortos, sem dó nem piedade, o Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, e em Hebron, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e os destruiu as cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdote, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué tomou a terra e deu aos israelitas, para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo, e assim a guerra acabou. Glória a Deus, gente! Mais um dia concluído, mais um dia vencido para a glória de Deus. Para sempre seja exaltado o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine sempre, Deus te prospere. E eu sempre digo aqui no final, ore pelo Brasil, ore pelo Chile, ore pelo seu estado, pela sua região, pela sua capital, pelo seu bairro. Ore, ore. Deus conta conosco. Amém? Fica na paz, fica na bênção.